nós temos a honra de contar também com a participação dos seus orientadores e co-orientadores e podendo então anunciar aqui a doutora Ana Vasconcelos, que já se encontra na sala conosco, e que poderão fazer também um comentário sobre o tema. Inicialmente, permitam-me apresentar os nossos preletores e por isso começo com o engenheiro José Teixeira, que é engenheiro civil e gestor de projetos, com uma trajetória marcada por experiência muito sólida na coordenação de obras, gestão integrada de empreendimentos. Atua há vários anos nas áreas de medições e orçamentos, planeamento e fiscalização de obras, bem como na aplicação de técnicas avançadas de gestão. E tudo isto sempre com foco na eficiência, na qualidade e no cumprimento rigoroso das práticas estabelecidas. Este é o nosso primeiro preletor, o engenheiro José Teixeira, e a seguir teremos então o nosso segundo preletor, o engenheiro Francisco Diogo Pascoal, que é engenheiro civil, é mestre em engenharia civil na construção e estruturas, é um investigador no CERIS, que é o Civil Engineering Research and Innovation for Sustainability, IST, com acolhimento científico no LENEC, em Portugal, onde desenvolve atualmente a investigação doutoral sobre regras de medição de trabalhos de construção civil. A sua articulação com a lei dos contratos públicos é uma visão que nos trará, e uma integração com o BIM será o outro eixo de integração. Tudo com foco no nosso mercado, o mercado angolano. Desta feita, eu peço aos representantes das nossas ordens que possam fazer um breve introito para seguir damos sequência e passamos para os nossos relatores. Penso que, de acordo com o programa, não disse quem começa, não é? Nosso moderador. Faz favor, arquiteto Vinte Salambe, pode começar e a seguir então o engenheiro Augusto Baltazar, por favor. Bom, agradeço primeiro ao meu homólogo, engenheiro Augusto Baltazar, por me ceder a possibilidade de ser o primeiro a falar, para começar. Gostaria de agradecer a presença de todos, em particular dos preletores, pelo facto de terem trazido à nossa mesa, às ordens profissionais, este tema, que é um tema de particular interesse para todos nós que intervimos diretamente no setor da arquitetura, engenharia e construção. Penso que é um tema realmente pertinente e, sem dúvida alguma, que o que nós esperamos é que com este início de debate público seja possível colhermos todas as contribuições, seja possível olharmos para a contribuição que traz o engenheiro Francisco Diogo Pascoal, orientado pelos os professores que estão aqui também presentes, e que nós consigamos então todos juntos, de mãos dadas, pegarmos neste conteúdo e podemos elevar a bases para a nossa realidade angolana sem perder de vista o contexto global. E acredito que a contribuição de todos será válida neste sentido. Então, desejo a todos um bom momento de interação e mais uma vez agradeço a todos por terem aceito o nosso convite, o nosso moderador também, que já foi feita a apresentação. O nosso muito obrigado e que tenhamos todos um bom momento de partilha, um bom momento de debate técnico e que este seja o primeiro passo desta caminhada que tem que nos fazer chegar a um documento realmente consagrado em termos legais para a realidade angolana. É esse o nosso objetivo, é essa meta que nós temos traçada, que seja possível levar isso à política pública a nível da República de Angola. As teses de doutoramento, o conhecimento científico que se traz, deve ser aplicado, deve ter a possibilidade de chegar a esse ponto. É o que nós pretendemos. Meu muito obrigado. Fico por aqui, por enquanto. Muito obrigado, arquiteto Vitor, muito obrigado. E na sequência, eu gostaria então de passar a palavra ao engenheiro Augusto,
Baltazar, o nosso bastonário da Ordem dos Engenheiros de Angola, para tecer o seu comentário de introito. Muito obrigado, espero estar a ser ouvido. Confirma? Está assim perfeitamente. Pode continuar, Sr. Ok, Engenheiro. obrigado. Nós hoje vamos falar então sobre regras de medição de trabalhos de medições na construção, o caso de Angola. Portanto, o caro bastonário da Ordem dos Arquitetos, caros colegas e arquitetos, eu fui contactado pelo senhor bastonário da Ordem dos Arquitetos, o engenheiro o arquiteto Viti Salambi, com quem nós temos uma relação muito estreita no âmbito da gestão das nossas organizações, em que foi colocado o problema que hoje estamos a discutir, as regras de medições de trabalhos de medições na construção para o caso particular de Angola. E nesse âmbito nós imediatamente selecionamos os nossos colegas, nossos membros da ordem desta área para podermos então abordar essa questão e prepararmos a nossa participação neste ato, que é um ato singular e que encontramos um bom acolhimento junto dos nossos profissionais. A questão é bastante pertinente e positiva, pois preocupa os respectivos profissionais e estudiosos dessa matéria. Por isso, nós felicitamos a Ordem dos Arquitetos e, em especial, o seu bastonário, o arquiteto Viti Salambi, pela iniciativa, que é brilhante, e solicitamos a todos os presentes darem as suas melhores contribuições na abordagem do tema, pois deste modo poderemos ter uma ferramenta nacional para o caso em discussão. Portanto, desejo a todos uma ampla abordagem do tema em causa. Muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro Augusto Baltazar. É de facto sempre um prazer termos a oportunidade de fazer ciência e de contribuir para aquilo que é o futuro da nossa indústria no país. Atualmente, com o advento da paz e os desenvolvimentos que se verificam, é importante que passemos para uma fase mais madura e que nos permitam, então, ter uma qualidade de despesa e não só de maneira diferenciada. E o tema, por acaso, é pertinente e, não, e por isso é que eu vou convidar a doutora Ana para também fazer o seu introito na perspectiva de a seguir passarmos diretamente para os nossos eh, palestrantes. Por favor, doutora Ana, tenha a bondade. Olá, muito bom dia, muito obrigada. Gostaria de começar por cumprimentar e agradecer à Ordem dos Arquitetos de Angola, também com a parceria com a Ordem dos Engenheiros, pela organização deste workshop, que aborda, consideramos nós, um tema estrutural para o setor da arquitetura, da engenharia, da construção e da operação em Angola, que são as regras de medição dos trabalhos de construção. Portanto, enquanto co-orientadora da tese de doutoramento, que está em desenvolvimento no técnico e também com acolhimento no NEC, que é o local onde trabalho, é com particular satisfação que participe neste momento de partilha e debate, que eu acho que aproxima a investigação académica das necessidades reais do mercado e das instituições profissionais, que considero muito relevante e importante. Portanto, as regras de medição de trabalho são muitas vezes vistas como um tema que é muito técnico e operativo. No entanto, sabemos que estão muitas vezes no cerne da transparência, da qualidade da despesa pública, da equidade contratual e também da eficiência dos processos construtivos. E, portanto, a ausência de regras claras e que sejam aceites e regulamentadas tende muitas vezes a gerar conflitos, ineficiências e desperdício de recursos. E, portanto, acho que é um problema que se vai agravando num contexto de quando há muitos intervenientes, muitas metodologias e referências normativas, e que às vezes pode acontecer em vários setores e, se calhar, em concreto também no setor, em Angola, e por isso consideramos que esta tese e esta investigação em curso pelo engenheiro Diogo Pascoal tende precisamente tem este desafio, não é? Estruturar um modelo orientador de regras de medição que seja, no fundo, tecnicamente consistente, ajustado à realidade angolana
e que simultaneamente seja compatível com o processo de digitalização do setor, nomeadamente o BIM, sendo que também temos já cada vez mais ferramentas de inteligência artificial. Portanto, por último, gostaria só aqui de sublinhar que realmente esta tese não pretende ser só um exercício teórico, não é? Desligado da prática, pelo contrário, tem como enfoque uma análise crítica das práticas correntes, na comparação com outras referências internacionais e na construção de outras bases metodológicas que possam apoiar, assim, também um processo de normalização e regulamentação em Angola. E, portanto, este workshop realmente acho que é particularmente relevante nisso, representa aqui um espaço de escuta, de confronto de perspectivas e de uma validação também, por outro lado, crítica, que são elementos fundamentais na investigação académica e também que possa criar aqui também um impacto real depois no setor. E, portanto, enquanto orientadora, queria afirmar também que este trabalho tem sido desenvolvido com muito empenho aqui do Diogo, mas que uma tese desta natureza só ganha verdadeiro sentido quando é discutida com os profissionais, as ordens e as instituições que poderão no futuro ser agentes da sua implementação. Portanto, queria só agradecer novamente às ordens e também a todos os participantes por contribuírem para este debate e estou certa que a apresentação que se segue será um ponto de partida importante para um caminho que será necessariamente coletivo e participativo. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. E como não podia deixar de ser, e por ser participativo e ser inclusivo, nós vamos convidar também o professor Antônio Aguiar Costa a tecer também o seu comentário, visto que também é participativo, é o outro orientador, e então convidamos o professor a fazer o seu introito, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Eu tenho poucas palavras, só dizer que penso que esta é uma oportunidade muito interessante e fico feliz porque desde o início consegui acompanhar o engenheiro Diogo Pascoal e com o apoio do seu bastonário da Ordem dos Arquitetos, que desde logo abriu uma perspectiva e uma visão completamente diferente para o trabalho que entretanto começou a ser desenvolvido e que desde então teve esta ótica de aplicação. E é uma ótica interessante porque não só obriga a pensar o que está a ser feito na perspectiva de digitalização do processo de medição de quantidades e também de reorganização de processos atualmente instalados, mas também obriga a pensar como é que isto se implementa na prática na indústria. E implementar uma mudança que será necessariamente, haverá normas, mas também haverá novas formas de pensar, porque temos mais tecnologia, temos que ser mais racionais, inteligentes, transparentes. Isso obriga naturalmente a que haja aqui um movimento de implementação, não só das regras de medição, mas de outras iniciativas de digitalização que eu estou certo que depois também surgirão. Ou seja, é aqui de facto um pontapé de saída para não só um movimento específico, uma tarefa específica de repensar as medições, a análise de trabalhos na construção, mas também de pensar a digitalização da construção no contexto de Angola e também num contexto que é cada vez mais global, não é? Ou seja, apesar de nós devermos ter em primeira consideração o âmbito regional, nacional e até continental de determinada implementação, é óbvio que nós temos também que perceber que há dinâmicas cada vez mais globais e todos nós temos a obrigação de as agarrar. E acho que aqui o engenheiro Diogo Pascoal está a fazer também esse exercício de olhar para o que existe, sintetizar, pensar e sugerir implementações. E aqui depois, neste caso concreto, e presto os meus cumprimentos especiais ao seu bastonário, que depois tem a visão aplicada de como é que isto pode acontecer. Por isso agradeço a oportunidade e desejo bons trabalhos para este workshop. Obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado por esta nota. E
mais uma vez, entendendo que de facto a situação tende a ser globalizada, olhada de modo local, nós conseguimos perceber que as normas, os conceitos são vários e têm aplicação para a nossa indústria. E neste sentido, nós conseguimos olhar que alguns países, como dentro da lusofonia ou não, e também na África, e particularmente na África subsaariana, adotam normas e metodologias próprias. E, como disse bem o professor, nós precisamos sintetizar, precisamos adaptar e precisamos ter as normas definidas, porque hoje, particularmente, nós não estamos aqui para discutir qual é a melhor norma, mas para discutir o que acontece quando não temos regras comuns. E é por isso que eu vou convidar então o nosso primeiro preletor, o engenheiro José Teixeira, para começar a sua apresentação e a sua abordagem. Teixeira, por favor, é consigo. Ainda tens o microfone no mute, Teixeira, por favor? Eh, Teixeira, se estiver a nos ouvir, está com o seu microfone fechado. Está a falar, mas está com o seu microfone fechado. Assim, Pronto, agora sim. consegue Faz me favor, ouvir agora, Teixeira. não é? Sim, perfeito. Ora, como eu ia dizendo, antes de mais gostaria de cumprimentar aqui a organização e as entidades envolvidas que estão aqui a promover este espaço de reflexão técnica sobre regras de medições. É um tema bastante pertinente, é um tema que na prática é absolutamente o central para um êxito na qualidade das obras de construção civil. E sobre esse tema é importante aqui a gente reunir forças para garantir que todos nós falássemos a mesma língua. O que é isso, regra de medição e orçamentos, na verdade? Pelo tempo em que estamos na área, todos nós, eu especificamente, estou nesta área atualmente em entidades de formação profissional, tenho a responsabilidade nesse momento de garantir profissionais na área, onde dou formação profissional pelo INEFOP, que é o Instituto de Formação Profissional, há mais de 15 anos, e tenho reparado uma enchente muito grande na procura de novos profissionais. Esses novos profissionais são muitas vezes mais recorrentes das universidades. Ontem era uma procura de formações muito diferente daquilo que era a construção, digamos assim, que era a engenharia, mas hoje o INEFOP tem, na sua maioria, por aí cerca de 150 a 200 formandos que são profissionalizados por ano nesta área. E pelo INEFOP e pelo Ministério do MAPES, eu também venho aqui representar e mostrar aqui o meu apoio, o meu conhecimento nesta área, mais ligado, e como o próprio documento diz, aos critérios, não é? Que definem as lógicas e a compatibilidade que ela normalmente tem no que diz respeito a uma abertura de espírito construtivo. Temos também aqui uma lei interna, que é a lei dos contratos públicos, que não esclarece perfeitamente de como medir, e nós recorremos a outros documentos, mas que legalmente, na lei de contratos públicos, devia definir como medir e não só quais são as consequências que os define medir. Então, são esses vazios que nós temos dentro da nossa
dos nossos documentos internos que devemos preencher. Gostaria imenso de ter a participação, não é, de todo mundo no que diz respeito a um modelo de implementação que seja um modelo que valorize a integridade do BIM, para que tenhamos realmente uma modelagem de informação de construção com um objetivo que junta o desenho à informação e no que diz respeito a medir melhor, tanto como transformar uma medida em um, um plano de obra para garantir melhor uh, as medições, ou seja, de justa para transparente. Esta é a minha contribuição, eu, naturalmente, e gostaria daqui de focar principalmente, não é, nessa minha abordagem a aplicação mais diferenciada nos critérios que define as lógicas de medições, tanto para que a regra organize esses mesmos critérios. Muito obrigado, engenheiro, arquiteto, o moderador Gerson Salvador. Muito obrigado, engenheiro Teixeira. Efetivamente, é essencial que, se nós estamos a formar à volta de 200 profissionais por ano, é importante que estes profissionais, dentro da indústria, dentro da nossa comunidade, de facto falem a mesma língua com os outros 200 que não estão a ser formados pelo INEFOP, com os outros 300 que vêm de outras latitudes, ou seja, por as partes interessadas e todos nós que intervimos dentro da construção. E é nessa perspectiva de valorizar a integridade do BIM que eu passo então a palavra e chamo cá o segundo preletor, o nosso engenheiro Francisco Diogo Pascoal, para fazer a sua apresentação. Engenheiro Francisco Diogo, por favor. Bom dia a todos os presentes. Para mim uma grande alegria poder estar aqui nesse evento onde reúne o meio técnico e onde tem como objetivo, sobretudo, lançar aqui a discussão sobre o tema e juntos fazermos um caminho que certamente será promissor para Angola nesse desenvolvimento de regras de medições, de forma em comunidade, podemos falar todos a mesma língua, né? Eu gostaria de partilhar aqui a minha tela para poder ir então à apresentação. Não sei se tem permissão para partilhar. Tem sim, por favor, só precisa meter no modo apresentação. Já vimos, já temos visualização da sua tela e já está aí, pode continuar, por favor. Obrigado a todos. Antes de mais, quero aqui dar uma palavra aos orientadores, ao professor António Aguiar Costa, do Instituto Superior Técnico, ao professor António Mendes Cabasso, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e a professora Ana Vasconcelos, também do Laboratório de Engenharia Civil, que também já teve aqui uma apresentação, ou deu aqui uma palavra. Passando para o que será aqui apresentado neste webinar, é, na verdade, parte de um trabalho de investigação que já decorre há algum tempo. Essa investigação começou já desde 2016, por ocasião ainda da dissertação de mestrado, que teve acolhimento no LUNEC, onde o objetivo era pensar de que forma é que existe a necessidade de regras de missão em Angola e que caminho podia ser feito para desenvolver então as bases para a discussão do modelo de regras de medições. Posteriormente, evoluiu-se para uma investigação agora em tese de doutoramento, que está já na fase bastante avançada, praticamente na fase final, e pretende agora trazer ao meio técnico a discussão daquilo que foram as investigações e daquilo que seria um caminho a fazer juntamente com o meio técnico para validar e discutir e aprimorar aquilo que podem ser as bases para a criação de um futuro documento orientador de regras de missão na construção para Angola.
Quero, antes de entrar propriamente na apresentação, dar aqui uma palavra de agradecimento às instituições, o Ministério das Obras Públicas, o Urbanismo e Habitação, o Ministério do Planeamento, o Ministério das Finanças, as entidades reguladoras que também têm se mostrado interessadas e apoiado esse tipo de iniciativas, como o IRCOP, o Serviço Nacional de Contratação Pública, o Laboratório de Engenharia de Angola, as ordens profissionais que têm um papel indispensável e mobilizador, pois elas reúnem essa massa crítica do meio técnico, que podem tornar essa discussão bastante profícua e bastante mais apurada. As empresas públicas e privadas, pois é nelas onde se desenvolve, onde se aplica na prática do dia a dia e são as que mais vivenciam os desafios de existir ou não existir, das omissões ou dos esclarecimentos que envolvem toda essa temática das regras de medição, e as outras associações setoriais da área de engenharia, arquitetura e construção, e por final as universidades, os investigadores e a academia, pois é nelas onde se transforma em ciência toda essa cadeia de conhecimento que vem do meio técnico, recolhe o contributo, a massa crítica e pode depois propor melhorias para se fazer esse caminho. Portanto, todas essas entidades são indispensáveis nessa fase que agora começamos, de discussão pública e de mobilização do meio técnico para criarmos essa massa crítica. Mas entrando propriamente no tema, o que são regras de medições? As regras de medições, assim de forma muito simples, são dos pilares silenciosos da gestão de projetos e de obras, porque a forma como os trabalhos são medidos depois condiciona todo o ciclo de gestão do próprio empreendimento, né? Através das regras de medições podemos desenvolver mapas de quantidades. Os mapas de quantidades dão lugar a orçamentos, dão lugar a planificações de atividades, ao controle do custo, enfim. Toda a cadeia de desenvolvimento do empreendimento da construção, na verdade, ficam ligadas a como estão estabelecidas essas regras de medição. Portanto, se as regras de medições não forem conhecidas ou forem difusas ou forem múltiplas, cada um pode fazer dela a sua interpretação e pode haver aqui lugar a bastantes conflitos ou até prejudicar-se a qualidade da despesa, que é uma das preocupações prementes em todas as sociedades. Portanto, é indispensável que os projetistas saibam como definir as quantidades no mapa de quantidades de trabalho que estão incluídos e saber justificar essas mesmas quantidades. É necessário que os empreiteiros saibam interpretar essas quantidades, dando preço, sabendo quais são os trabalhos que estão associados e que, mesmo que não estejam expressos, saber como refletir estes trabalhos a serem executados. E é necessário que a fiscalização, quando da realização da obra, conhecendo as regras de medição, possa acompanhar os autos. Aliás, a grande parte dos diplomas legais dizem que quem elabora os autos é a fiscalização. Portanto, a fiscalização tem de conhecer as regras de medição para depois poder ser faturada a obra, ser aplicada toda essa conjuntura técnica que tem um suporte legal. Portanto, por que é importante discutir agora as regras de medição? Por que esse tema faz todo sentido nesse momento? Primeiro, porque é um tema complexo, quer dizer, pode parecer simples, mas quando entramos nele notamos que é um tema complexo, mas quando emergimos, quando entendemos e quando mergulhamos, vemos que é um tema que faz todo sentido. E, portanto, também as obras tendem a ser cada vez mais complexas, quer sejam obras públicas e privadas. E hoje em dia há cada vez mais a necessidade de haver transparência na melhoria da despesa das obras, né? Quer sejam elas públicas ou privadas. E outro aspecto também é que, com a transição gradual para os processos digitais, como é o BIM e a inteligência artificial, que são hoje em dia realidades inegáveis no setor da arquitetura, engenharia e construção, temos de ter uma linguagem, temos de estar alinhados que as regras de medição acompanhem esse mesmo processo de digitalização.
Outra coisa, outro assunto pertinente também é que a ausência de um referencial nacional de regra de admissão pode trazer aqui dispersão de critérios. E, por outro lado, temos a oportunidade de construir essas bases para a melhoria e para a criação de um documento orientador sobre regra de admissão. E por que as regras de admissão são importantes? Dando aqui um exemplo bastante simples. Sem as regras de medição, cada um, projetista, construtor ou fiscalização, interpreta as quantidades como elas, de acordo com a sua experiência, às vezes até podemos dizer de acordo com o seu estado de alma, né? Por exemplo, eu tenho uma parede que precisa ser executada, tem vários elementos, várias camadas de revestimento. Eu posso basear-me, por exemplo, olhando para a parede, pensar que a parede é para ser rebocada do topo da base ao topo, e pegar na quantidade que é a minha interpretação e dizer, olha, a quantidade de reboco são X. Mas, no entanto, quem projetou identificou ou que não existe essa necessidade de ter esse revestimento até o topo, então há um limite para esse revestimento. Se não houver regras, se não tiver claro quais são os critérios para medir esses revestimentos, cada um interpreta da sua forma e há essa dispersão e há esses conflitos. Portanto, ao existirem regras de medição, evitam-se essas dispersões, evitam-se os conflitos, evitam-se os retrabalhos e os constrangimentos de custos e de prazos. Qual é o contexto atual regional em África sobre as regras de medição? Bom, existe atualmente, do levantamento feito, dos estudos que temos feitos, em África não são muitos países que tenham um documento orientador sobre regra de admissão. Um destaque particular é a África do Sul, que já existe bastante, já há muitos anos, tem documentação e legislação sobre regra de admissão. Na Nigéria também existe, tanto é que é obrigatório. Nos países da África Oriental, o Quênia, o Ghana, Uganda, a Tanzânia, o Ruanda e o Burundi partilham um documento comum que é bastante interessante, porque naquela região esses países falam a mesma língua a nível de legislação. Quanto aos PALOPs, os países africanos de língua oficial portuguesa, infelizmente não temos ainda um documento, em nenhum dos países foi identificado existir um documento nacional sobre regras de admissão de trabalho de construção. Portanto, abre-se aqui uma oportunidade para criar-se este documento orientador a nível de Angola. Foi feito, no âmbito do estudo da tese, um inquérito ao meio técnico, que houve um inquérito que foi disseminado pelos vários países lusófonos e houve uma participação expressiva, bastante significativa. Angola e Portugal foram os países com mais participantes, em função do contexto e da proximidade técnica entre os dois países, e também houve países com participação que agradou-nos em ver a sua disponibilidade para a contribuição no tema. Portanto, os técnicos que participaram, muitos deles consideraram que as regras de medição deviam ser obrigatórias e outros acham que ainda há um caminho para fazer até torná-las obrigatórias. Os documentos orientadores que foram identificados como sendo mais utilizados no contexto dos vários países, eu coloco aqui por os que foram sendo mencionados, as regras de medição do LNEC é um deles, o Manual de Obras Públicas de Edificações da Secretaria de Estado da Administração do Patrimônio do Brasil, é um documento bastante rico e bastante interessante, que também é levado em conta no nosso estudo. A tabela de composição de preços e orçamentos, o TCPO, que também já tem agora uma atualização pensado em BIM, hoje em dia é mais uma plataforma, uma base de dados, mas é um documento também bastante interessante. E, por último, o New Rules of Measurement, que é um documento orientador no Reino Unido e serve como um guia em vários países também anglófonos. Quais são os fundamentos essenciais, então, para as regras de medição? Antes de entrarmos para esse tema, eu gostaria aqui de trazer a discussão ou aclarar um pouco qual é a diferença entre critério de medição e regra de medição.
Um critério é um princípio técnico que define como o elemento deve ser quantificado, né? Se tentarmos aqui traduzir numa pergunta, ele é a pergunta: qual é a lógica de medir que deve ser aplicada? Ele estabelece o que se mede, em que condições e quais são os limites considerados para as situações particulares. Já uma regra de medição é um conjunto aplicado dos critérios de medição. Portanto, a regra ela vai definir como medir de forma completa e fiável, né? Na verdade, a regra vai integrar vários princípios, vários critérios. E ela vai definir, por exemplo, o elemento, a unidade, as fórmulas, as atividades excluídas, as incluídas, os fatores condicionantes e a relação com outros elementos. Portanto, é aqui uma espécie de pacote completo. Se tentarmos traduzir isso numa interpretação mais simples de entender, e nós fazemos parte de países de matriz religiosa, podemos dizer que o critério comparando a Bíblia, o critério é o versículo e a regra é o capítulo. Portanto, se formos assim fazer uma analogia com a Bíblia, podíamos entender nisso. E no entanto, todo o conjunto dos capítulos e versículos forma um livro, depois o conjunto de livros forma a Bíblia. Portanto, nós precisamos pensar nessa estrutura completa entre critérios e regras para formarmos então as regras de medição. Olhando para a realidade do nosso contexto angolano, qual é o enquadramento do jurídico da regra de emissão ao abrigo da Lei dos Contratos Públicos? Portanto, a Lei dos Contratos Públicos, ela fala sobre regras de medição, fala, por exemplo, no artigo 49, que o mapa de emissões é obrigatório, define no artigo 191 que as quantidades devem ser medidas de forma tão próximas quanto possível à realidade, define também, por exemplo, que a regra de emissão são um dos pilares para os pagamentos. Portanto, os pagamentos devem ser feitos por medições, as quantidades devem ser tão próximas quanto possíveis da realidade, a fiscalização ou quem está a fazer a gestão do contrato deve usar a medição como um instrumento para aferir a execução física e financeira da obra, e define, por exemplo, também nos artigos 292 ao 296, com que periodicidade devem ser feitas as medições, quais são as formas de medição, o critério e a correção dos erros de medição, e exige também que os métodos e critérios sejam sempre previamente definidos no caderno de encargos. Portanto, se a Lei dos Contratos Públicos define que dá essa abrangência e essa responsabilidade às medições, a questão é, estando definido no caderno de encargos, quais são as nossas regras de medição? Isso ali, este é um dos pontos fundamentais e essenciais que nós, enquanto técnicos, devemos refletir. E aqui surge agora a pergunta: por que integrar as regras de medição em BIM? Qual é a nossa visão, que deve ser sistêmica, de integrar as regras de medição em BIM? Qual é a vantagem, o que é que se espera de uma regra de medição e o que é que se espera de utilizá-la? É que, ao integrarmos a regra de medição em BIM, é possível organizar a informação e, usando a regra de medição, podemos usar essa lógica de medição para termos a informação organizada. As vantagens é que, com base nisso, teremos quantidades fiáveis, redução de ambiguidades, alinhamento com o mapa de quantidade que é previsto na Lei dos Contratos Públicos, e espera-se que estas medições sejam o mais próximas possíveis da realidade, né? Daquilo que é executado. Quer dizer que o que é medido em projeto deve ser mais próximo possível da realidade. Um aspecto que importa aqui destacar é que os documentos orientadores que foram mencionados anteriormente e que nos serviram de referência no desenvolvimento dessa investigação, todos eles foram pensados para a lógica de projeto de execução, ou seja, são regras de medição aplicáveis à fase de execução da obra. Portanto, há também aqui uma área em aberto para pensarmos e discutirmos, quando estivermos a desenvolver as bases de forma mais concreta, de pensarmos como medir em fases anteriores à execução, ou seja, medir nas outras fases do projeto, por exemplo, estudo prévio, anteprojeto e outras. Portanto, há aqui muita base para a investigação e para a melhoria.
Tanto as medições, essas regras permitem-nos, de forma ágil, podermos ter essa auditoria da informação. Eu mostro aqui um exemplo concreto em que, a partir da medição feita no modelo em BIM, falando já da ligação entre as regras de medição e BIM, é possível, de forma expedita, relacionarmos ou fazermos a medição daquilo que está sendo executado, por exemplo, aqui numa fase de obra, a execução da armadura de um pilar que está a ser construído. Eu preciso agora medi-la para alto ou para validar a informação de quantidade, vou ao modelo. Se esse modelo tiver com as informações corretas e executado ou medido de acordo com as regras definidas, eu posso chegar no modelo e identificar para essa armadura deste mesmo elemento construtivo quais são as quantidades totais de aço que estão previstas. Portanto, há aqui essa facilidade e esse ganho a nível de produtividade que devemos ter e podemos ter com as regras de medição. Portanto, vincular o modelo às medições detalhadas a cada elemento e ao mapa de quantidades é um desses benefícios. Uma das coisas que foi desenvolvido aqui no nosso estudo, para além de analisarmos os documentos orientadores, foi desenvolvemos casos de estudo aplicando regras de medição a um certo projeto. Foram feitos 2 projetos, 2 deles executados, casos reais. Aplicou-se as regras de medição dos diferentes documentos orientadores sobre regras de medição, depois procurou-se extrair essas quantidades e analisar se existiriam diferenças nessas quantidades aplicando cada uma das regras de medição dos diferentes documentos. E os resultados são bastante interessantes. Podemos partilhar aqui alguns. Por exemplo, foi modelado um edifício de pequena dimensão, onde o objetivo foi analisar as medições detalhadas por elemento, ou seja, no caso aqui, importa referir que esse estudo foi focado apenas nos elementos de estruturas de betão armado. Portanto, existe ainda muito trabalho a fazer a nível das outras especialidades, e daí importa envolver o meio técnico para o desenvolvimento dessas mesmas análises. Falando aqui do caso de estudo, por exemplo, para um pilar, uma viga de fundação, que eu trago aqui como exemplo, que foi possível medir aplicando as regras dos diferentes documentos orientadores, foi feito também aqui uma comparação aplicando a extração automática a partir de softwares. E qual é a pertinência de fazermos essa comparação entre o que dizem, extraindo as regras através de documentos orientadores e extraindo a partir das contas automáticas? Procura-se aqui estabelecer uma relação se as regras aplicando de forma tradicional e a extração automática aplicando já através das metodologias BIM e de modelos digitais, se há aqui um desfazamento nessas quantidades, se há mais vantagem, por exemplo, em aplicar as regras tradicionalmente, ou se os softwares também já têm essa mesma vertente, e qual é o alinhamento entre eles. E notamos, por exemplo, que a extração de quantidades para a medição de cofragem através do software, através das regras do LNEC e através das outras regras, todas elas estão aqui muito alinhadas. Portanto, não existe muito desfazamento aplicando os diferentes critérios, né? E depois foi também aplicado o mesmo ensaio para quantificação de armaduras. Vemos, por exemplo, armaduras detalhadas, quer a nível do software, quer a nível do modelo, e depois aplicando essas mesmas regras aos documentos orientadores dos vários tipos que já mostramos, quais foram os resultados. Também existe praticamente um grande alinhamento entre esses mesmos casos, e aqui o último caso, este gráfico aqui em amarelo, que é um critério de medição preliminar, que é, por exemplo, medindo aplicando uma taxa de armadura numa fase muito embrionária do projeto, onde não temos muito detalhe, aplicando uma taxa de armadura de acordo com as experiências de vários casos de gabinetes de projeto, qual seria o resultado? E o resultado, aplicando uma taxa de armadura com base na experiência dos vários casos e aplicando as regras de forma mais pura e dura, também aqui um alinhamento, o desfazamento é basicamente residual. Portanto, quais são as conclusões, e aqui também o caso para o volume de betão, né?
quais são as conclusões que nós podemos tirar disso? É que, basicamente, existe um grande alinhamento entre os documentos orientadores analisados, quer dizer que, a nível de critérios de medição, existe um grande alinhamento. Esse alinhamento pode ser aproveitado para desenvolvermos as nossas regras de medição. Existe desfazamento em alguns critérios, por exemplo, para a escavação, onde alguns critérios recomendam introduzir uma margem ou uma largura adicional para contenções, daí surge alguma diferença, mas, no entanto, existe um grande alinhamento. Quais são o potencial de aplicarmos essa regra de medição e aproveitarmos as vantagens que o BIM traz? São todas essas, não é? É que conseguimos ter orçamentos detalhados, conseguimos ter precisão na medição, conseguimos reduzir os tempos e os custos associados ao projeto e também à própria execução, e conseguimos, sobretudo, ter aqui transparência e fiabilidade nas medições. Quer dizer, todos os intervenientes falarão a mesma língua, a interpretação será basicamente transversal a todos, e os conflitos, as divergências, os erros e omissões serão basicamente dirimidos. Falando agora para as bases para o documento orientador futuro da regra de medição. Importa dizer que o que se traz aqui é a discussão das bases para a proposta. Não existe já um documento feito, não existe já uma proposta concreta, existem aqui as bases, com base na ciência, com base em tudo que foi analisado, para desenvolvermos este documento orientador. E para desenvolvermos é necessário pensarmos da seguinte forma: como é que nós queremos organizar estas mesmas regras e com que base, em que estrutura queremos organizar essas mesmas regras? Daí faz todo sentido pensarmos que existem 3 componentes centrais para organizarmos essa estrutura das futuras regras de medição para Angola. Primeiro é a forma como essa informação vai ser apresentada. Daí, depois é o sistema de classificação. Como é que vamos classificar essa mesma informação? Chamado Work Breakdown Structure, né? Que é uma estrutura de organização da informação. De que forma essa organização da informação vai ser estruturada? Por exemplo, quando se lançar um concurso público, de que forma os concorrentes vão apresentar os mapas de quantidades? Por exemplo, o capítulo 1, que seria o estaleiro para a empresa A, será o mesmo capítulo 1 para a empresa B, que se calhar é os trabalhos de movimentação de terras? Quer dizer, para isso existe aqui uma necessidade de se criar um sistema de classificação ou adotar um sistema de classificação que faça com que todos os intervenientes interpretem essa mesma informação ou essa estrutura de informação da mesma forma. E o passo seguinte, posteriormente, é o conteúdo das regras, né? Portanto, há aqui 3 etapas que precisam ser desenvolvidas e pensadas para compormos, então, futuramente, o documento orientador de regra de medição. Vou agora, então, parar aqui essa tela e vou partilhar um outro documento. Eu pergunto se estão a me ouvir e se Conseguimos sim, conseguimos ouvi-lo perfeitamente, e enquanto aguardamos que partilhe a tela, muito eu já obrigado, partilhei, conseguem ver? já está visível, pode Ok, continuar. o que se apresenta, obrigado pela confirmação. O que se apresenta aqui é agora uma espécie de framework, que é uma estrutura de organização da informação que se pretende, então, a partir dela, pensarmos nas regras de medição. Ou seja, as regras de medição, ao serem apresentadas, poderiam aproveitar essa estrutura de informação para ser então desenvolvida. E o que é essa estrutura de informação? Nós aqui dividimos-la em 2 partes. Uma espécie de ficha-mãe, onde vamos ter a informação geral do objeto hospedeiro. Falando aqui tentando simplificar aqui alguns termos, quando estamos a nos referir de objetos, estamos aqui a nos alinhar com a linguagem BIM, onde um objeto é um elemento construtivo mais dentro do modelo, na fase de projeto, e depois, quando passa para a fase construtiva, estamos a falar dos elementos construtivos, né? Onde já hoje em dia, pensando em construção, a construção pode não ser só a execução em obra, pode ser a fabricação, pode ser a impressão, e pode ser outras formas de realização desse mesmo projeto, que ainda com o desenvolvimento da digitalização ainda há de surgir outras, né? Mas falando aqui dessa framework,
que ela é adaptada a partir da norma 17412, que que fala sobre os requisitos de informação necessárias para a parte de concepção do projeto. Então, aqui o objetivo é termos na base dos objetos, da informação orientada para os objetos, na ficha 1, vai ser organizada toda a informação do objeto, falando aqui, por exemplo, de um elemento viga de fundação, quer dizer, toda a informação relacionada ao objeto viga de fundação estaria contida nesta mesma ficha, e depois todos os itens ou atividades necessárias para executarmos, para construirmos essa mesma viga de fundação, seriam apresentadas numa outra ficha filha, uma ficha M2, onde já explico a seguir de forma mais detalhada. Na ficha mãe, o que teríamos assim a nível de blocos? Teríamos alguns blocos, que é o bloco B1, que seriam a informação alfanumérica, onde faz a identificação do objeto, o teor da informação e toda a documentação associada a esse mesmo objeto. A informação geométrica do objeto, seria possível termos uma imagem associada a esse mesmo objeto. Depois, e aqui, quando a informação geométrica do objeto seriam, por exemplo, o quê? O nível de detalhe, a dimensionalidade, a localização, a aparência e o comportamento paramétrico. Depois, falando aqui das regras de medição, e esta framework traz aqui essa inovação, por quê? Porque junta o melhor que são os requisitos de informação em BIM com as regras de medição. Portanto, dentro de um mesmo objeto é possível nós termos as informações e as regras de medição, de forma que o processo de entendermos como é que essas regras surgem, como é que as interpretamos, é todo ele interativo. Tanto quanto aos critérios de medição, seria possível termos aqui uma representação do critério de medição. Temos o documento orientador que está associado a essas regras de medição, os códigos relacionados com a identificação dessas mesmas regras, o critério de medição propriamente dito, a unidade de medição, as fórmulas, as variáveis, e também seria possível termos uma espécie de algoritmo, código ou instrução de programação que nos mostra como é que nós fazemos a medição deste mesmo objeto. E depois, também é possível associarmos aqui, para além dos critérios de medição, já aqui um outro bloco, que é o escopo da medição. Identificarmos quais são os itens e componentes que fazem parte dessa medição, identificar quais são as interferências e as interseções que interferem com a medição, os itens afetados, os fatores condicionantes, as atividades incluídas e excluídas, associarmos documentos de referência, por exemplo, quais são os documentos que foram utilizados, por exemplo, estudos geotécnicos, cadastros, infraestruturas e outras, identificamos as normas e especificações associadas a estes mesmos elementos, damos aqui recomendações, sempre que aplicável, para melhorar a qualidade da execução do projeto, e também depois temos aqui uma espécie de validação, auditoria, por exemplo, identificar qual é o manual, se essa validação dessa medição foi feita de forma manual, de forma automática, semi-automática, e depois também podemos integrar aqui com alguma base de custos. E eu passo a seguir para um exemplo concreto de como é que nós podemos aplicar esta mesma framework. Por caso, por exemplo, de uma viga de fundação, é possível identificar aqui o nome, e estamos a falar na medição focada para o objeto, quer dizer que a medição é por objeto, e depois essa combinação da medição por vários objetos dá as medições detalhadas e depois o mapa de quantidade de trabalho global, né? Aqui, falando do exemplo concreto, para a viga de fundação, é possível identificar essa viga especificamente, que está aqui assinalada, é uma viga que tem o seu nome, tem a sua identificação, tem a sua função identificada, é possível agruparmos para depois termos para os vários tipos da mesma natureza as medições por grupos. É possível identificarmos um sistema de classificação. Eu aqui exemplifico o C-Class, que é um sistema de classificação que tem estado a ser desenvolvido, e mesmo até com a colaboração aqui do NEC.
E eu aqui dou os exemplos dos dois códigos para identificarmos essa viga de fundação a nível dos vários níveis. É possível também associarmos, já falando aqui da linguagem BIM, o GUID, que é uma identificação alfanumérica única que cada elemento tem, portanto, a medição fica linkada ao elemento de forma que não possa ser confundido com outro. É possível identificarmos também os materiais associados, a documentação que é associada a esse mesmo objeto, o nível de detalhe, por exemplo, se tivermos e aqui é uma discussão que não adianta agora entrar no mérito dessa discussão, mas é possível identificarmos o nível de detalhe. A dimensionalidade é um elemento dimensionado aqui, desenhado em 3D, a localização, o comportamento paramétrico, e aqui falando das regras propriamente. A framework, uma das vantagens que apresenta é, por enquanto, nessa fase, poder ter um modelo aberto, ou seja, poder identificar qual documento orientador aquela regra de medição especificamente está a ser aplicada. E se tivermos dúvida, permite depois fazer a auditoria ou irmos verificar o que é que diz esse documento orientador sobre regra e interpretá-la da melhor maneira. Tem aqui os vários exemplos, o critério de medição, as fórmulas e todas as atividades associadas a esse mesmo elemento. Portanto, nós estamos a falar do elemento, o elemento hospedeiro, que preenche a ficha M1, e é possível depois associarmos a esse elemento viga todas as atividades para a sua execução. Ou seja, a ficha M2, que é complementar à ficha M1 e que formam a regra de medição daquele elemento. Portanto, na ficha M2 é possível associarmos informação já identificada no elemento hospedeiro, depois associamos todas as atividades inerentes para a execução ou realização dessa mesma viga, que é escavação, regularização da base, armadura, cofragem, betão, onde betão, o critério de medição de betão é o mesmo que está aqui definido já no elemento hospedeiro, portanto ele não precisa ser repetido aqui, ou ele vai beber daquela informação, o tipo de tratamento e acabamento e depois o aterro, a atividade de aterro. Portanto, é possível identificarmos para cada atividade relacionada à execução desse mesmo elemento o critério de medição, a fórmula, as variáveis e todos os outros itens que já foram identificados no elemento hospedeiro. Portanto, fica de forma clara todo o processo de construção e dos critérios de medição associados à construção desse mesmo elemento são possíveis de identificar aqui nessa mesma ficha. E com base nisso, nos critérios, surgem então depois, finalmente, as quantidades. Ou seja, nessa mesma ficha é possível identificar para aquele elemento unitário os critérios e as quantidades relacionadas a cada uma das atividades. Portanto, torna-se aqui um ciclo completo e fechado que permite depois termos essa identificação do elemento e dos critérios. Passando então aqui para um contributo também que torna-se possível, é associarmos ao critério de medição todo o fluxo, todo o processo que desenvolve para identificar o objeto e para medir as quantidades corretamente de acordo com o objeto. Por exemplo, para o elemento que estamos aqui a apresentar, o elemento viga de fundação. Desculpa, penso que o ecrã não está a ser apresentado. Obrigado, professor. Vou já. Estava a ser, estávamos a. Tinha que partilhar agora o outro. Sim, nós estava a apresentar a ficha, continuava a ficha mãe número 1, a M1, e acredito que. Correto, O correto. que eu quis apresentar agora é este. Agora conseguem ver a outra. Pronto, agora sim, agora conseguimos sim. Exatamente. E é possível, eu dizia, então, Tentar favorar o continuando. tempo. Exato. Dizia, então, continuando para ir já para a parte conclusiva, é possível, então, associarmos a esse mesmo objeto todo o processo que permite identificar como é que essas medições das várias atividades é aqui desenvolvida. Né? Identificar os elementos que intersetam o objeto, identificar quais são os critérios, as regras de medição associadas, podemos associar também a ele uma base de dados e daí identificar se vamos medir nos extremos, nos eixos, descontar o que é e em cada fase, de modo a podermos gerar finalmente o mapa de quantidades com medições detalhadas
desse mesmo objeto. Passando agora aqui de volta aqui aos slides. Portanto, apresentando então os exemplos práticos, o que se espera então nas próximas fases? Conforme disse inicialmente, esta aqui é uma estrutura pensada para ser progressiva e para poder integrar de forma sequencial as medições das outras especialidades e os critérios que ainda faltam por definir, né? Por enquanto, apresento aqui uma proposta de etapas, né? De etapas do que ainda falta de realizar, que é revisar o conteúdo de estrutura já produzido, né? Poder depois, juntamente com o meio técnico, criar grupos de trabalho para desenvolver as outras especialidades, arquitetura, MEP e infraestruturas. Esse trabalho envolve os grupos, as ordens profissionais, a academia, as empresas, de forma a tornarmos o processo participativo. Fases posterior, desenvolvemos essas mesmas fichas para as outras especialidades, fazer uma versão preliminar de uma proposta de regras de medição, isso com base nos grupos de trabalho, e depois podemos então ligar essas regras de medição desenvolvendo projetos em BIM com entidades parceiras. E posteriormente é fazer a refinação destas propostas de forma a produzirmos futuramente uma proposta de manual de regras de medição para Angola que envolva todas as entidades. Portanto, o que é que se pretende aqui dizer? É que estamos atualmente numa fase de alinhamento, é sobretudo uma fase de alinhamento de expectativas, de linguagem, de métodos e de metas. Portanto, o que não se pretende aqui é substituir a lei dos contratos públicos, aliás, o que se pretende é dar contributos para criarmos um documento que seja um documento de aplicação, o que diz a lei dos contratos públicos, e com base nisso, então, elevarmos juntamente com o meio técnico, aquilo que são a definição das regras de missão de construção para Angola. Termino, então, por aqui a minha apresentação. Dizer, então, que também estará disponível um questionário para recolha aqui de contributos, e se tivermos dúvidas, podemos interagir, então, referente a essas questões. Obrigado. Muito obrigado, engenheiro Diogo Pascoal. Muito obrigado pela sua brilhante apresentação. Obrigado por nos trazer à discussão, de facto, um tema bastante pertinente. E não penso eu que nesta fase interessa-nos a todos, depois destas duas apresentações, olharmos e começarmos uma vez mais a refletir em conjunto, sobre o tema que estamos a tratar. Porque a verdade é que as regras de medições de trabalhos na construção civil, para o caso de Angola, precisa de ser estudada, amadurecida, e este caminho, como disse bem e disseram bem os dois engenheiros, só será possível se o meio técnico se propuser a analisar e a estudar o assunto. E é dentro desta temática que eu convido agora os intervenientes para que possam então colocar as suas questões. Nós temos agora os temas lançados e estão abertas as sessões de perguntas e respostas. De uma Arquiteto, só maneira. uma questão. Já Sim, foi sim. disponibilizado o link no chat para os participantes poderem ir ao inquérito? Sim. O link já está partilhado. Obrigado. O meu colega vai voltar a dar uma chamada de atenção ao link para que, de facto, os colegas possam contribuir e participar do inquérito, porque devemos sempre perceber todos nós que este inquérito é de suma importância, porque só contribuindo com os dados, o estudo terá substância para análise a seguir. Desta forma, se não se importam, eu vou passar a palavra ao Joelson de Matos, que pede, e penso que tem uma questão a colocar. Joelson, por favor, pode colocar a sua questão. Bom dia a todos, caros colegas. Bom dia aos nossos preletores.
o professor Aguiar, que é uma pessoa que já conhecemos de longa data. Lembro-me até do primeiro webinar que realizamos e ao nosso colega Diogo também os meus parabéns, porque já tive a oportunidade de assistir anteriormente à apresentação das regras de medições e vem apresentando aqui um caminho consolidado, não é? Com esses profissionais e a estrutura toda que tem por trás. Pronto, mas a minha contribuição, no fundo, vai no sentido de nós olharmos para aquilo que é o estado da arte em Angola, relativamente aos critérios e regras de medição, porque alguma coisa se faz, sim, nós temos boas empresas nacionais que sabem aplicar, não nacionais, mas vamos dizer maioritariamente internacionais, que têm estado a aplicar regras e critérios de medição internacionais, né? Nós temos muitos documentos orientadores dessas regras de medições e que vêm atreladas, no fundo, com especificações técnicas, né? Temos muita documentação sobre isso. Pelo que eu percebi, essa abordagem do nosso colega Diogo está mais alinhada com o BIM, não é? Relativamente aqui ao Level of Information Needed. E o que eu ia sugerir é que, paralelamente a esse exercício, nós também pudéssemos aqui unir forças, no sentido de, mesmo estando ainda no nível zero de maturidade BIM em Angola, nós possamos já definir pelo menos aquilo que são regras básicas e mínimas, sem a inclusão do BIM, enquanto também vamos fazendo esse exercício paralelo, não é? Porque eu vi o faseamento e é muito bom, é um faseamento ambicioso. Olhamos para 2028, mas eu, por exemplo, pude ver que em 2027 nós já estamos a pensar aí numa fase de consolidação e expansão, não é? Mas isso estaria mais ligado aos grupos técnicos, não é? Mais a nível das universidades, instituições públicas, ordens profissionais, né? Fazemos esse trabalho, mas ao mesmo tempo olhamos para isso. Depois também eu vi que a base toda, pronto, desse trabalho, e inevitavelmente, quando falamos do BIM, eu sei que alguns países, por exemplo, em muitos países, quando se fala do level of information needed, é muito exigente, não é? Porque nós temos que ir ao detalhe rigoroso e temos que depois olhar para cada atividade, ou não vamos dizer atividade, pronto, vou chamar assim atividade, conforme o nosso colega mencionou, e que demanda aqui um conhecimento técnico aprofundado. Então, o que eu sugiro é que nós trabalhemos pelo menos nesses dois caminhos, enquanto vamos, digamos, conformar aquilo que nós ainda não temos em Angola, que são regras e critérios de medição, e ao mesmo tempo vamos fazendo essa transição para o BIM, esse caminho para o BIM. Eu acho que nós podemos congregar tudo isso juntos e avançamos. Pelo menos assim em 2028, nós temos condições de elevar o nosso nível de maturidade, seja para o nível 1, 2, não é? E comecemos já a ter capacidade para a integrar ali o Level of Information Needed e o uso do BIM. Muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro Joelson. Eu vou, nesta altura, permitir mais uma pergunta e a seguir passar, então, ou mais um contributo e a seguir passar aos preletores para não acumularmos muitas perguntas sem resposta e permitir uma ação mais interativa. Se me permitem, então, engenheiro Manda, por favor, pode colocar a sua pergunta ou contribuição. Sim, obrigado. Muito obrigado, colegas. Antes de mais, gostaria de saudar os nossos bastonários, o professor Aguiar, mais uma vez, é um prazer vê-lo, e aos demais colegas. De facto, este tema é um tema muito interessante. Queria apenas perguntar se há possibilidade, ou se ainda é possível, atribuir ou incluir uma classificação Master Format, que é uma classificação internacional, muito bem organizada em termos de decomposição, e isso pode ajudar não só a entendermos melhor o tipo de trabalho que será executado, permite também às pessoas fora de Angola entender de que trabalho que estamos a fazer. A minha sugestão ao arquiteto é ver se este processo pode permitir várias classificações para que o trabalho seja melhor entendido por todas as partes interessadas. Esta que é a minha sugestão. Muito obrigado, engenheiro Manda. Engenheiro Diogo, por favor.
pode atender, por favor, às questões? Obrigado aos dois colegas, Joelson e Manda, que são pessoas com massa crítica bastante pertinente, e é exatamente esse um dos objetivos deste encontro, não é? É recolher essas contribuições e fazer o caminho. As duas sugestões são perfeitamente bem acolhidas e muito, muito pertinentes. Primeiro, é possível na estratégia. Aliás, é um caminho que tem que ser feito em conjunto, né, com todos, e esses acolhimentos certamente serão feitos e teremos a oportunidade de interagir também com os colegas. É possível na estratégia fazermos esse caminho da medida que vamos melhorando o nosso nível de maturidade, partindo da nossa realidade, irmos também incrementando as melhorias nas nossas regras, ou seja, está identificado, estão separados aquilo que são as regras de medição e aquilo que é o BIM. São dois caminhos distintos, mas que podem ser cruzados e podem seguir em conjunto. Portanto, é um caminho que vai ser feito e com certeza vamos contar aqui com a participação e a colaboração dos nossos colegas. E quanto ao sistema de classificação, conforme disse o engenheiro Manda, esta framework está pensada para ser aberta, ou seja, não está ainda definido um sistema de classificação, é um caminho que também tem que ser feito e vai ser feito também na discussão juntamente com os colegas, né, com o meio técnico. Portanto, a validarmos o sistema de classificação ou os vários que podem ser utilizados na framework, que é uma framework dinâmica, é também um dos caminhos que vai ser feito em conjunto com os colegas e com o meio técnico. Muito obrigado. Na sequência, vou dar oportunidade ao colega Oswaldo dos Santos, que também levantou a mão e quer fazer uma pergunta ou contribuição. Oswaldo, faz favor. Bem, primeiro bom dia a todos. Está me ouvindo? Sim, sim, conseguimos ouvir. Pode seguir com a questão. Ok. Bem, antes de mais, gostava de felicitar os apresentadores, o preletor. Eu tenho uma preocupação e uma questão. Qual é a minha preocupação? Faço a experiência que tenho a nível de medição e orçamento. Este trabalho tem algum custo, e tive a percepção de que o modelo, a planilha que foi apresentada, tive a percepção de ser um pouco maçudo, ou melhor, exige muita informação para, por exemplo, um item, né? Eu vi aí, a planilha propõe inclusão de imagem, alguma outra, de algumas especificações técnicas. Então, faça a experiência que tenho, parece-me um pouco maçudo. Pior, para um modelo que está a ser implementado, eu penso que se calhar se houvesse alguma possibilidade de simplificar o máximo, né, da planilha, sei lá, se calhar podia ser mais dinâmico, mais ágil. Porque, a bom da verdade, esses trabalhos no final do dia têm um custo adicional ao dom de obra. A dom de obra, né, tem um custo adicional. Uma coisa é fazer um projeto sem mapas de quantidade, outra coisa são fazer projetos simplesmente para licenciamento. Então, se calhar, a minha sugestão é simplificar o máximo, né? Simplificar o máximo. E qual é a minha preocupação? Na verdade, aproveitar aqui a presença dos dois bastonários e não sei se será uma questão ou uma sugestão. Eu falo diretamente de Portugal e uma das questões que eu notei aqui é que os quadros, os técnicos inscritos nas ordens de arquitetura, nas ordens de arquiteto, nas ordens dos arquitetos e nas ordens dos engenheiros, a sua inscrição não tem a mesma equivalência cá. Então, a minha sugestão é no sentido de as duas ordens trabalharem para haver alguma compatibilização, a semelhança que ocorre, por exemplo, com o Brasil em relação às ordens dos advogados. Um advogado inscrito na ordem no Brasil pode exercer a atividade cá em Portugal. No entanto, essa é a minha sugestão e a outra é a minha preocupação. Muito obrigado.
Bem, obrigado, colega Osvaldo. Eu vou permitir mais uma questão. Antes do professor, vou permitir o Edmiro. Faz favor, Edmiro, e a seguir, então, passo também o professor. Vamos fazer três dessa vez, como o professor é co-orientador, e depois, assim, voltamos ao Diogo, se me permitem. Então, Edmiro, por favor. De profissão, gostaria de agradecer pela oportunidade de aqui apresentar a minha contribuição. Durante alguns anos de trabalho, né, eu venho verificado que alguns projetos estão sendo realizados, né, projetos públicos, têm sido usado o método de medição do valor global ou percentagem. E aqui se levanta a questão de quão transparente é essa medição, comparando com aquilo que é a medição convencional que é usada normalmente pelas empresas privadas, que é uma medição mais detalhada, mais ao pormenor, e que nos dá a possibilidade de entender realmente o que está a ser executado em obra e o que não está a ser executado em obra. Eu gostaria de saber até que ponto nós poderíamos, não sei, mudar ou implementar um método mais detalhado que nos permita realmente conhecer, porque o valor global não vai dar uma perspectiva realista daquilo que está a ser executado, nem um percentual. Muitas das vezes a fiscalização não vai conseguir ir ao fundo do que é que foi realmente executado. O empreiteiro vai chegar com percentagens, executei isto. Mas como é que medir? Muitas das vezes vamos por exemplo, tivemos uma obra de grande porte e que é difícil percorrer grandes distâncias, vamos simplesmente no Google Earth fazer ali a marcação da área. Por exemplo, trabalhos de escavação, movimento de terras, marca ali a zona, X metros quadrados, foi executado. Muitas das vezes não executou 200 metros quadrados, mas no auto de medição vai ser aprovado que se executou aquela quantidade. Então, gostaria de saber, né, dos outros colegas, de que forma isso influencia negativamente o que é a prática de medição que está a ser usada nos projetos públicos, de que forma poderíamos melhorar. Essa é a minha questão. Ok, muito obrigado. Tomamos boa nota da questão. Como anteriormente tinha dito, vou passar a palavra ao professor António Aguiar e, de seguida, mandar para os produtores para poderem responder. Igualmente, aproveito de dizer que o engenheiro José também está convidado a participar e a responder. Penso que podemos fazer a sessão interativa e, desta forma, professor António, por favor, pode colocar. Pronto, é mais um comentário, até porque para trazer aqui uma experiência também de Portugal, dizendo que, antes de mais, queria agradecer e retribuir os cumprimentos que me foram dirigidos. Mas o que eu gostava de comentar era o seguinte: em termos de sistemas de classificação, a sugestão que eu dou é que não é necessário inventar a roda, não é inventar um novo. O que nós fizemos em Portugal foi traduzir um que existe. É verdade que ainda não está implementado, porque não tivemos ainda também uma iniciativa, se calhar, mais ao nível do governo, que pudesse assumir essa tradução e outras ferramentas que existem, mas nós traduzimos o Uniclass, que é um sistema de classificação em inglês. Foi falado bem na questão do Master Format, que é um sistema de classificação originariamente americano. E, na verdade, ele não, é parte de uma tabela maior. A tabela é Omniclass e o Master Class é uma tabela que organiza informação de trabalhos dentro dessa tabela maior. Isso acontece o mesmo no Uniclass. Há várias tabelas que olham para tipos de informação diferentes. E só isso já obriga aqui algum conhecimento e estudo, mas a sugestão prática é que não se queira inventar uma nova, decida-se um sistema de classificação, traduz, nós temos um traduzido que até poderia ser, julgo eu, facilmente adaptado ao caso real de Angola,
E isso era talvez aqui uma sugestão. A outra é a seguinte, que eu concordo também plenamente. Foi feito um comentário em relação à complexidade do modelo que é apresentado, e na verdade, é errado em termos de gestão da mudança, em termos de gestão da transição digital, nós criarmos um modelo super complexo e de repente queremos mudar uma realidade para essa realidade mais complexa. Agora, o que deve acontecer é, nós devemos de facto definir um modelo com complexidade, mas que acaba por ser um modelo bem fundamentado, estruturado de acordo com as boas práticas, com as normas existentes, mas depois, olhando e tendo como visão esse modelo, nós fazemos um plano de faseado, do nível 1, imaginando até ao nível 3, e com dificuldades crescentes ao longo do processo. E essas dificuldades crescentes são adaptadas à realidade atual, que deve ser avaliada recorrentemente. Por exemplo, a Ordem dos Arquitetos, ou em conjunto com a Ordem dos Engenheiros, pode fazer um inquérito anual da maturidade BIM ou outra da indústria e adaptar então esse faseamento, esse caminho até uma determinada visão. Agora, é importante, de facto, penso eu, na minha opinião, ter uma visão. Ter uma visão bem fundamentada, estruturada, baseada em melhores práticas internacionais, com normas, sustentada em normas, ainda que complexa. Agora, não quer dizer que essa visão seja para implementar amanhã. Há um plano que pode ser traçado e um caminho que pode ser percorrido. Obrigado. Muito obrigado, professor. Desta feita, eu gostaria de convidar o engenheiro José Teixeira a partilhar a sua visão destas colocações que foram feitas, uma vez que está ligado diretamente à academia, ao ensino, à disseminação das boas práticas e destas metodologias. O que é que se oferece dizer sobre os levantamentos que se colocaram anteriormente? Engenheiro José Teixeira, por favor. Engenheiro José Teixeira? Bem, uma vez que o Engenheiro José Teixeira não nos consegue ou ainda responder, vou então. Já, penso que já consegue, já está connosco, o Engenheiro José Teixeira. Pronto, vou então voltar a passar a pergunta que eu coloquei ao Diogo e, nesse caso, mudaria ligeiramente e passaria na outra perspectiva. Tendo em conta os aconselhamentos e as colocações que se puseram, como é que nos sugere que o meio técnico pode ajudar a simplificar o processo de implementação? Uma vez que, concordando com a visão de que devemos simplificar ao máximo as opções que nos levam para diminuir a resistência à mudança. Um dos segredos para isso é apostarmos na disseminação através de ações de formação, né? Porque quando não se podemos olhar algo ao longe e pensar que é muito complexo, mas se calhar ao perto, conhecendo melhor o processo, entendemos que o processo se calhar não é assim tão complexo. E eu acho que, conforme já disse o professor Aguiar, devemos partir de um princípio, de um objetivo e traçamos metas, e nessas metas temos vários níveis de atingirmos, nos pretendemos alcançar vários estágios ou níveis de maturidade, onde o estágio inicial se calhar compreendemos de forma simples o que são regras de medição, acho que isso é a base. Depois de haver uma compreensão entre as regras o que são regras de medição, entendemos o que são os sistemas de classificação e depois entendemos como é que podemos ajustar ou combinar as regras de medição, o sistema de classificação, e como podemos então apresentar essa informação da forma ao mesmo tempo simples, mas completa,
para que seja de fácil execução. Isso podemos partir desde os níveis mais simples até os níveis mais complexos, mas o fundamento aqui mesmo é a disseminação, e para essa disseminação contamos com a participação do meio técnico, da academia, da indústria, sobretudo, porque, conforme disse o engenheiro Joelson, muito bem, a indústria tem essa massa crítica e tem a voz da experiência, né? As dificuldades do processo, conhece as dores do parto, podemos assim dizer, sem nenhuma alusão a feminismo, conhece as dores do processo e, portanto, tem aqui uma palavra bastante útil a dizer, e é um caminho que pode ser feito em conjunto. Só para trocar aqui também numa outra pergunta que foi lançada por um dos colegas, é sobre as medições globais ou apresentadas assim de forma genérica, né? Eu acho que é também um caminho a ser feito, porque acho que a lei dos contratos públicos diz que a medição tem que ser o mais perto possível da realidade da execução. Isso só é possível se tivermos medições detalhadas, mas, no entanto, não existe ainda um diploma, ou não está respaldado legalmente a obrigatoriedade de apresentar medições detalhadas, mas esse é um caminho que pode ser feito. Aliás, existem, dentre os vários parceiros das entidades que estão cá presentes, acho que existe todo o interesse em articular com as entidades também do setor financeiro e legislativo para que essa descrição do que é cada uma das etapas da medição e o que deve se entregar, os entregáveis da medição, também deve ser definido a nível lá mais para cima, a nível mais não só técnico, mas também jurídico. Ok, muito obrigado. Desta feita, vejo o engenheiro Manda outra vez com a mão no ar, penso que ainda quer colocar ou contribuir. A seguir, eu faço apenas um apelo aos colegas que não têm os nomes nas suas contas, né? Eu não deverei não conseguir tratá-los pelo nome, então eu vou ler o que cá está, ok? A seguir eu passo a pergunta, então, engenheiro Manda, por favor. Sim, queria só contribuir e partilhar a minha opinião com o engenheiro Edmiro. Era para dizer que em um projeto ou contrato, quando as regras de medição forem bem definidas, quando o projeto de execução for bem preparado, com a revisão, por exemplo, de projeto também feita, a diferença entre um contrato série de preço e valor global é muito reduzida. É quase o mesmo preço. Ou seja, quando as regras forem bem definidas, quando o projeto for bem definido, a tendência é o valor de um contrato de valor global ser quase igual ao contrato série de preço. É por isso esse trabalho eu considero muito pertinente para que no futuro escolher valor global ou ser de preço seja quase diferente para o dono de obra. Sim, Muito obrigado pela contribuição, engenheiro Manda. já Vou chefe. então, nesta altura, passar a palavra ao engenheiro Wilson, que volta a levantar a mão. Engenheiro Wilson, por favor, pode seguir. Sim, pronto, na sequência dessa abordagem do engenheiro Mandel, eu queria só alertar sobre o seguinte. A nível da lei dos contratos públicos, a lei é bastante rigorosa naquilo que tem que ver com os contratos valor global, né? E na lei existe uma restrição, que ela diz só podem, quando diz assim, só podem ser contratadas por valor global, aquelas obras que nós conseguimos, de facto, determinar com exatidão as quantidades e as espécies de trabalhos a realizar. E por que é que nós temos a série de preços? Nós temos a série de preços porque, no fundo, o que a nossa base contratual é uma lista de preços unitária. E aí, nesse caso, as quantidades podem variar, vão variar, obviamente, mas nós temos uma rigidez na componente da lista de preços sanitários. Entretanto, o que eu acredito é que um projeto, por exemplo, muito bem elaborado, e que o dono de obra vai mitigar o risco ou eliminar o risco de ter o derrapagem no custo do projeto, no fundo, é ter esse bom projeto bem executado, e é um projeto que vai permitir determinar com exatidão as quantidades e vamos atribuir os preços e definir o valor global desse projeto. Depois,
existem aqueles projetos em que a lei depois não faz referência a isso, em que ela não diz que só podem, então ela abre para a série de preços. Por quê? Porque, de facto, nós temos algumas insuficiências no projeto, o projeto não é um projeto ainda detalhado, não nos permite chegar a quantidades exatas, e aí, nesse caso, nós, no sentido de eliminarmos esse risco, ou mitigamos esse risco, vamos então por série de preços. É só essa contribuição que eu queria fazer sobre esse ponto. Muito obrigado, Zé Joelson. Já temos Sim, conosco, vejo que já temos conosco o engenheiro José Teixeira, e volto a sim. convidá-lo, nesse caso, para tecer uma abordagem sobre como é que a academia, né, os centros profissionais, veem esta integração, naquilo que é a mudança da maneira de medir os trabalhos. Como é que pode a academia ajudar na disseminação, uma vez que o caminho que temos a percorrer exige que, e como foi dito pelo engenheiro Diogo, que um dos métodos é justamente pela disseminação de informação, pela formação. Como é que a academia pode nos ajudar a trazer essa nova visão sobre aquilo que são critérios de medição e que antecedem, neste caso, a futura norma? Engenheiro José, por favor. Engenheiro José Teixeira. Sim, bom dia mais uma vez a todos, não é? Eu gostaria aqui de, antes de focar exatamente na academia, dar aqui um meu parecer no que diz respeito, considerando, né, que as leis dos contratos públicos definem claramente quando e para que a medição é usada, mas não define como medir. Eu não sei se faz sentido que num futuro referencial, ou seja, nacional, as regras de medições venham precisamente preencher essas lacunas quando nós garantimos nos cadernos de encargo, não é, os critérios que estão aliados às nossas realidades em Angola. Um outro comentário prático que eu acho muito pertinente seria, e isso respondendo aí algumas perguntas, era reforçar o ponto que considero essencial na prática de obra, ou seja, pequenas diferenças de critérios com o tratamento, por exemplo, o tratamento de aberturas ou das interfaces de elementos, podem gerar variações significativas nas quantidades. Ou seja, mesmo quando todos os técnicos estão corretos, elas podem ter muitas diferenças. Então, sem regras de medições claras e partilhadas, estas diferenças acabam por se transformar em conflitos contratuais. Nos contratos, nós temos vários tipos de medições. Há pouco eu vi aí uma abordagem que eu falava de eh, contratos de valor global, contratos por série. Isso tudo depende. Nós temos três tipos de contrato. Temos os contratos por porcentagens, contratos por valor global e contratos por série. O mais fiável, o mais esclarecedor, o mais transparente continua a ser por séries de preços unitários. E é esse sim que traz transparência e uma visão futura. Com uma reflexão mais naquilo que é o debate, num contexto, e aí respondendo à tua pergunta, a contribuição que na área de formação nós podemos dar, isso só vai minimizar ou diminuir ou mitigar mesmo num contexto de transição para o BIM. Ou seja, nós não corremos mais o risco, não podemos ter, digamos assim, o risco de, ao fazer esse documento, é digitalizar as mesmas ambiguidades, já que existe no papel e não tivermos regras de medição bem definidas, bem como orientar uma extração de quantidades de modelos. Já vi aí o modelo 1, modelo 2, naquilo que é prática mesmo, eu acredito que isso deve ser partilhado. Partilhado, dar a contribuição. Vejo aí, sim, são muitos dados que tornou um documento um pouco mais amplo, mas também vi aí uma abordagem que não necessariamente devemos fazer uma aplicação no seu todo, mas é uma visão geral e bem feita. Mas agora, se a gente dá para trabalhar dentro daquilo que foi proposto, seria academicamente, mesmo nas nossas universidades, podemos contribuir com muita coisa, assim.
E nós já estamos a trabalhar, inclusivamente internamente, digitalizando com, com a IA e tendo esse apoio não em termos legislativos, muita coisa já está a ser digitalizada internamente e essa contribuição é mais na prática, não é? Que nós, eu faço aqui a minha contribuição, engenheiro Gerson. Muito obrigado, Jorge Teixeira. Eu vejo efetivamente que nós temos mais mãos levantadas, mas devo, por responsabilidade de moderador, alertar para o nosso tempo, que nós estamos agora com 11h38, quando a nossa proposta inicial era terminar às 11h35, pelo que, se a audiência me permitir, eu vou permitir apenas mais esta pergunta e então daremos sequência para depois partirmos para o fecho. E desde já nota-se e fica aqui o apelo para próximos encontros, porque efetivamente o tema não é, esse tempo não é suficiente para esgotarmos mesmo este início, este lançamento da discussão. E, engenheiro Manda, por favor, síntese e vamos seguir. Sim, de facto é uma nota final. É no sentido de eu vejo esse trabalho a nível do futuro no nosso setor em Angola deveria fazer parte dos cadernos de encargo em como especificação técnica em todas as obras públicas. Significa quem executa quem está no setor da arquitetura, engenharia, construção, desde a concepção até a execução deverá ter conhecimento sobre essas regras, se forem aprovadas pelas entidades, no sentido de exercer a sua profissão. E eu acho que é um documento muito importante e vai reduzir substancialmente os erros e omissões que nós andamos a ver, quer na preparação das propostas, quer nas medições. Por isso, terão sempre nosso apoio a nível da Ordem dos Engenheiros. Obrigado. Muito obrigado por esse comentário, engenheiro Manda. E como disse anteriormente, o tempo urge e desta feita eu vou pedir uma vez mais aos nossos preletores que façam então as suas notas finais e para nós começarmos a trabalhar na saída, no fecho desta nossa sessão. Podemos começar com o engenheiro José Teixeira e a seguir passamos então para o engenheiro Diogo, por favor. Engenheiro José Teixeira, suas notas finais. Bom, eu gostaria de reforçar aqui, concluindo, não é, que é uma oportunidade única para criar uma referência moderna, aliando as boas práticas internacionais e uma preparação para digitalização no setor. Mostrar aqui uma abertura de espírito construtivo, não é? O objetivo não é impor regras fechadas, ou seja, não construir base técnica para um futuro documento nacional, com participação das ordens, ou seja, do Estado em empresas e academia. Isto é o objetivo principal, não é? Trabalharmos em equipa, analisarmos a modernização da digitalização e mitigar os problemas que temos tido na sociedade com base na busca de diferentes documentos externos e unificar exatamente um dossiê para trabalharmos todos em conjunto na nossa realidade. Essa é a minha visão e bem-aja a todos. Espero que todos nós contribuímos para uma direção única. Muito obrigado e penso que com essas palavras eu vou pedir agora ao engenheiro Diogo que teça então as suas notas de fecho, por favor. Apenas uma palavra de agradecimento a todos os que estiveram presentes. Acho que a discussão está lançada. É uma discussão que certamente pretende agregar contribuições de todas as entidades e todos os colegas do meio técnico, arquitetos, construtores, engenheiros, academia, investigadores. E o objetivo é que consigamos criar essas bases para termos a nossa despesa da coisa pública, concretamente a área da construção,
que é das áreas que mais movimenta a economia. Só vemos que em qualquer economia o setor da construção é logo um indicador determinante da saúde ou da pujança econômica de qualquer sociedade. Portanto, se tivermos essas regras e nos ajudarem a refinar a qualidade da nossa despesa, temos projetos, temos orçamento, temos obras com maior qualidade, será um grande contributo que podemos deixar aos futuros que se pretende. E obrigado, e contamos com a colaboração de todos. Muito obrigado, engenheiro Diogo. Bem, com estas notas finais dos preletores, cabe-nos agradecer efetivamente e convidar os nossos bastionários das respectivas ordens, pelo qual vou começar com o bastionário da Ordem dos Arquitetos, TPV de Salamba, até por ter levantado a mão, e passo-lhe a palavra então para fazer a sua nota de fecho antes do engenheiro Augusto para seguir, por favor. Engenheiro Vite, ou arquiteto Vite, desculpa, pode seguir. Ok, obrigado por me conferir o uso da palavra. Eu gostaria, para começar, primeiro para dar nota a todos os presentes que tivemos a participação também do Secretário de Estado do Urbanismo e Habitação, do Secretário de Estado das Obras Públicas e também do Diretor Nacional do INOT, ou seja, do Instituto Nacional de Ordenamento, Território e Desenvolvimento Urbano. Eu passo aqui essa mensagem em nome destas entidades que participaram do evento. Não puderam terminar por força de outros compromissos, mas acompanharam praticamente o evento todo e deixaram aqui a nota, primeiro, de felicitação às ordens profissionais pela iniciativa e, acima de tudo, de felicitação aos preletores, aos orientadores pelo trabalho que se está a fazer. E manifestaram também a disponibilidade para continuarmos a trabalhar juntos no âmbito da parceria institucional que existe entre a Ordem dos Arquitetos, a Ordem dos Engenheiros e esta entidade, para ver se conseguimos então levar a bom porto esta iniciativa. Fica aqui a nota de apreço da parte destas entidades que participaram deste nosso workshop. Em nome da Ordem dos Arquitetos, gostaria mais uma vez de agradecer pelo facto de ter sido possível darmos este passo. Não é possível falarmos deste tema se não estivermos de mãos dadas com a Ordem dos Engenheiros, com quem temos uma parceria que tem estado a dar muitos resultados, e obviamente nós vamos contar com todas as partes interessadas. Foi aqui referida a questão da inclusão da academia, das universidades, dizer que nós também enviamos convites para as escolas, as universidades. Não foi possível termos todos, mas é o início e nós vamos contar nas fases adiantes com todos realmente que intervêm neste processo e que podem dar a sua contribuição. Foi levantada aqui uma questão relacionada com a inscrição das ordens, é fora do âmbito deste workshop, mas é por uma questão de respeito, é importante dizer que a nível do Conselho Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa, CIALP, é um assunto que tem estado a ser discutido, mas ainda não há grandes avanços para que haja essa questão da mobilidade profissional pensada, ajustada melhor. Há uma outra questão que também interessava dizer. Nós temos aqui muito mais matéria ainda para a Comissão Técnica Conjunta. A Ordem dos Arquitetos e a Ordem dos Engenheiros têm uma Comissão Técnica Conjunta para a implementação do BIM, mas a nossa intenção é que o âmbito dessa comissão possa realmente segurar em todas as matérias relacionadas com o setor, que pela sua pertinência possam ter então este grupo de matéria crítica ou de massa crítica concentrada nestes dossiês. Temos aqui então muito mais informação, temos mais aqui um caminho que é para trilhar todos juntos e obviamente contamos com a participação de todos que aqui estão, com aqueles que não conseguiram estar presentes, e só assim vamos conseguir ter resultados que sejam realmente inclusivos, tenham legitimidade para serem apresentados em nome daquilo que é uma visão para o mercado angolano. O meu muito obrigado mais uma vez e devolvo a palavra a si
nosso moderador, a quem também muito agradeço pelo facto de ter conduzido de maneira muito correta e sábia este nosso workshop, o primeiro de muitos que teremos mais adiante. Obrigado. Muito obrigado, arquiteto Viti Salambe, presidente da Ordem dos Arquitetos de Angola, e, neste caso, fazendo o fecho institucional pela Ordem, pelo que agora eu vou convidar, então, o engenheiro Augusto Baltazar, que é o bastonário da Ordem dos Engenheiros de Angola, para tecer, então, as suas notas finais, por favor. Muito obrigado, está-me a ouvir? Estamos sim, faz favor, Sr. Bastonário. Ok. Antes de mais, queria então agradecer a todos os presentes, aos nossos colegas, ao nosso bastonário da Ordem dos Arquitetos, a todos os colegas em quem nós endereçamos os convites para estarem presentes neste ato, aos colegas que nos acompanham desde o exterior e a todos aqueles que nos acompanharam durante esta manhã, numa atividade que nós pretendemos continuar, pois que as duas ordens devem estar sempre conectadas para que estes assuntos que são comuns nas nossas profissões possam ser debatidos e arranjarmos então as soluções e estarmos cada vez mais juntos, porque assim podemos ser um bocado mais fortes e levar os nossos objetivos avante. Obrigado também aos nossos colegas e especialistas que participaram desde o exterior, pois que temos, por mais que nós fujamos, mas há sempre uma forte ligação entre Angola e a Europa, principalmente com Portugal. Daí que essa relação deve ser também explorada a nosso contento, a bom contento de todos nós. Agradecer então aos colegas, particularmente neste caso, em especial aos nossos da Ordem dos Engenheiros, o engenheiro Mando, o engenheiro José Joelson, o engenheiro Zé Teixeira e o engenheiro Rodrigo Cama, que participaram ativamente também na organização deste seminário, workshop. Portanto, agora resta-nos um grande trabalho pela frente, resta-nos cada vez mais unir os esforços para que todas essas questões que nós, a miúde, quase diariamente abordamos, possamos vê-las resolvidas. O nosso país é grande, o nosso país tem muitos problemas, o nosso país precisa de resolver vários problemas e nós, engenheiros e arquitetos, somos fundamentais para a resolução desses problemas. E atitudes desta natureza, trabalharmos em conjunto e tentarmos encontrar soluções múltiplas para os nossos problemas, vai ter o seu reflexo no desenvolvimento do nosso país e no aumento também da capacidade dos nossos especialistas. Este é o objetivo das ordens e pensamos que devemos continuar nesta senda. Muito obrigado a todos e bem-ajam. Obrigado. Muito obrigado, engenheiro Augusto Baltazar, bastonário da Ordem dos Engenheiros, pelas suas notas finais. E eu, enquanto moderador, resta-me apenas, uma vez mais, endereçar os nossos agradecimentos a todos os participantes, em particular aos engenheiros que foram os preletores e, igualmente extensivo, àqueles que são os orientadores e co-orientadores que, mais uma vez, junto dos nossos colegas estão a desenvolver este trabalho, agradecer à plateia que interagiu conosco, que participou, continuar a fazer um apelo para que tenham a nota ao formulário, porque é importante, esse formulário é parte do trabalho para podermos agregar valor com as nossas contribuições e que estejam uma vez mais disponíveis quando assim as nossas duas ordens profissionais convidarem-nos a participar para desenvolver o trabalho. Obrigado a todos, continuação de uma ótima jornada e até a próxima vez. Obrigado.